que não é assim, não é dessa forma, não é desse modo que o Senhor nos chamou. Amém? Vamos dar seguimento. No versículo 7, se você estiver no esconderijo do Senhor, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Então vê como a gente tem falhado, como que a gente fala de fé e a gente não tem fé. Quando foi comparado a fé como um grão de mostarda, muitas vezes a nossa fé não chega nem a um grão. Quem diria, ou quem dera, se chegasse a um grão. Aí você vê como que as coisas têm sido abaladas na nossa vida. Como que a confiança tem sido abalada. Como que a nossa fé tem sido abalada. E o inimigo do lado batendo palma. Porque ele tem nos colocado numa redoma de situações para nos prender ali. Com a gente preso ali, nessa redoma, ele vai fazendo o que ele quer com a nossa vida. No versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeça nem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, pois conheces o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei, isso aí é o Senhor falando a nós, e o glorificarei. Dar-lhe-eis abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Isso tudo só vai acontecer quando nós colocarmos toda, não em parte, a nossa confiança no Senhor. Por que eu estou falando isso? Eu vou trazer, eu acho que algumas pessoas já ouviram isso, mas isso me veio ao coração. Uma vez, isso é uma parábolazinha, uma vez, o inimigo entrou numa casa. Quem é casa? Você é templo. Casa, templo, é tudo a mesma coisa. Você é templo do Espírito Santo. O inimigo entra na sua casa e começa a fazer uma arruaça. Certo? Começa a pensar lá atrás, como que você era, como você está agora, e o inimigo entra na casa. Vamos supor que isso aqui, né, essa casa aqui, o inimigo entra e começa a desfazer tudo. A cozinha, tudo desarrumado, a sala, a área de serviço, né? E você começa a clamar, né? Você descobre que existe um Senhor supremo que vai te ajudar. E você abre essas portas da sua vida, da sua casa, para que o Senhor entre. Quando o Senhor entra na sua casa, ele começa a organizar. Bota os móveis da cozinha tudo certinho, da sala tudo certinho, dos quartos tudo certinho, da área de serviço, ele começa a organizar. E ele se depara ali com o inimigo.
como você aceitou o Senhor na sua vida, né? Amém? Ou não amém? Amém. E começa a ter um confronto. Porque você viveu uma boa parte da sua vida dando brechas e dando permissão ao inimigo de estar dentro da sua casa, dentro da sua vida. Amém? Quando o Senhor entra e começa a organizar, começa a ter um confronto. Que não pode existir duas forças no mesmo ambiente. Aí você começa a ter aquela luta. Você começa a dizer ao inimigo, esse aqui não te pertence mais. Esta casa tem um novo dono, que é o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Amém? Então começa uma luta. Aqueles momentos da conversão. Aí começa a acontecer situações na sua vida. E você começa a dizer, ô inimigo, você não tem mais morada aqui. Isso aqui não te pertence mais. Você bate em retirada. Você pega as suas trouxas e, ó, zarpa fora. Aí o inimigo olha, fala, eu vou embora assim. Eu vou embora. A partir de hoje eu vou embora. Mas eu posso pegar um prego e pregar aqui nessa parede? Aí você... O que é um prego nessa casa aqui todinha? Não é nada, né? Amém? Um prego não é nada, mano. Aí o inimigo vai lá e um preguinho 10 por 10, pequenininho. Vai naquela paredinha ali, pum, prega o preguinho dele e vai embora. Pega suas trouxas e mete o pé. Aí você tá 1 ano na igreja, você tá 2 anos na igreja, 3 anos na igreja. O inimigo tá lá fora, procurando outras pessoas para tentar dar o seu jeitinho. Ele não encontra. O que ele pensa? Vou voltar para minha casa antiga. Vou voltar. Aí bate na porta, você abre. O inimigo tá ali. Aí começa uma guerra. O inimigo querendo voltar e você não deixando ele voltar. Aí você começa a brigar. Não, e ele não. Não, você já não pertence mais à minha vida. Você nada aqui te pertence mais. Aí o inimigo fala assim, tem sim. Aquele preguinho que tá lá naquela parede é meu. A brecha aí. A brecha hoje pode ser um prego, pode ser tantas coisas na sua vida. E através daquele preguinho que é insignificante no meio de uma casa grandona de 100 metros quadrados, um preguinho não é nada. Ele vai ali e coloca todas as suas tragas naquele preguinho. E sua vida volta a ser novamente um inferno. E você na igreja. E você louvando. Você em púlpito. E aquele preguinho deu brecha, deu condição ao inimigo. E eu quero que você reflita. E eu comecei a pedir a Deus em toda essa semana qual é o preguinho que eu tenho permitido. Qual é a brechinha que eu tenho permitido e dando autoridade a ele a voltar. Então essa palavra é de reflexão para a nossa vida. Pelo contrário, é para que você venha a se deixar permitir que você procurar hoje na sua casa, na sua vida, dentro do seu ser, o que tem permitido. E você arrancar esse prego.
Você arrancar essa brecha juntos. Amém? Amém. Eu vou orar. Já está findado a minha palavra. E desde o dia que o Senhor me deu essa palavra, aí eu conversei com o Jorge. Semana passada estivemos aqui conversando com ele. E pedi até uma antecipação, porque isso já vem fervendo dentro do meu coração. Eu ia pegar no final do mês. Aí conversei com ele e ele falou comigo, não. Se você quiser trazer antes. Falei, aí ficamos só em conversa e ontem, né? Me mandou uma mensagem se eu poderia. Falei, estamos dentro. E eu aqui, em meio a esse mover do Espírito Santo, eu fiquei pensando, sabe, tantas coisas. Pensando na minha vida, nessa caminhada que eu tenho diante do Senhor, desde o momento que Ele me chamou para o seu reino, né, para poder fazer parte. Ele me tirou do tremedal de lama, coisas que eu não merecia, por minhas atitudes, pela minha falta de fé. E Ele tem se demonstrado, Ele tem se demonstrado fiel, mesmo eu sendo infiel a Ele. Ele tem se permanecido fiel comigo, com a minha família, com o meu filho, que aqui está. Eu me lembrei muito de há anos, um ano e pouco atrás, esse meu filho estava morto e reviveu, porque eu fui buscar ele em Macuco, ele tomou um monte de remédio e estava só de cueca, deitado no chão, pedindo a morte. E eu sou grato a Deus, sabe? Não por ele estar aqui, mas pela a mudança que Deus tem feito na vida dele. Ele é testemunha viva disso. Não porque eu mereça, mas porque eu tenho uma promessa que quando eu aceitei esse Cristo na minha vida, eu procurei a cada dia, sabe, fazer o melhor. E vendo ele aqui hoje, louvando a Deus, glorificando, com as suas lutas, as suas dificuldades, mas perseverando, isso é uma vitória. Essa semana já tem um mês, eu vou contar aqui um testemunho, nem ia contar, mas eu não posso deixar passar, dos cuidados de Deus na nossa vida. Eu vim conversando com o Paloma e o Hugo dentro do carro. Eu tenho um Gol que Deus me deu e tem um mês eu fui pescar com um grupo que pesca comigo. Fui lá perto de Campos, voltei e estava sentindo um barulho no carro, na frente do carro. Aí conversei com o meu tio que era mecânico, ele falou, não, isso pode ser o coxinho do amortecedor, coisa simples. Beleza. Aí fui pescar, voltei, deu quase 300 quilômetros ida e volta, estrada de chão, uma estrada muito perigosa, peguei a BR e
E semana passada, né? Foi semana passada. A minha netinha me ligou chorando, que estava com saudade de mim. E conversando com a Cíntia. E falei, né? Tinha até falado que eu ia. Aí a Cíntia falou, não, vamos lá amanhã, hoje mesmo. Né? Amanhã, quer dizer, no sábado. Aí eu falei com ela que eu ia lá. Aí fui no domingo, levei o Matias, foi eu, Matias e Cíntia. Fomos, voltamos, orei antes, né? Orei também sempre quando eu vou pescar, eu faço a minha oração, entrego a viagem na mão do Senhor e voltei. Na segunda-feira eu marquei para ir deixar o carro, porque estava me incomodando. E na terça-feira deixei o carro na oficina. O meu tio, quando levantou o carro e me mandou a filmagem das balanças e do pivô do carro, que mantém o carro alinhado e a segurança do carro. E eu falei, aí falou assim, ó, pai, você está andando com esse carro não tem condição de andar. O pivô saiu inteirinho na mão dele. Uma coisa que entra sob pressão, né? Que segura a balança, né? Ali do carro. E eu falei, não, eu fui pescar, fui em Macuco ontem, domingo, voltei. Ele falou, rapaz, você não fez isso? Eu falei, fiz. Por que eu tô falando isso? Por causa da segurança de Deus sobre a nossa vida. Isso é um modo de eu me expressar a minha gratidão a Deus e a proteção do Senhor sobre a nossa vida. Quando cantou aí o segundo hino, né? E muitas vezes a gente se sente assim, incapacitado, temeroso. Às vezes, as situações da vida nos traz tantas decepções que a gente sente que a gente está aqui e o Senhor está lá em Olaria, distante. Você faz a oração, você sente que a oração não passa do teto. Pelo contrário, o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero dizer para você, isso aqui é uma igreja que tem se iniciado na palavra, em oração. E se prepare, grandes coisas o Senhor já tem feito e vai fazer muito mais ainda na nossa vida. Grandes coisas. E o inimigo, eu estava aqui pensando e o Senhor estava colocando, o inimigo tem colocado palavras no seu ouvido dizendo que você não vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai romper. Não aceita essas palavras do inimigo sobre a sua vida. Você é promessa do Senhor. Deus te ama. Ele não foi para aquela cruz à toa. Você é mais do que vencedor. Não aceita. Isso é do inimigo. Tentando desfazer todos os propósitos. Porque se ele te tirou do império das trevas, se você parar um pouquinho e pensar o que você era alguns anos atrás, e se você está tendo algumas dificuldades, algumas lutas, é porque a bênção vai ser grande. Você vai vencer. Amém? Eu não poderia começar essa pregação sem falar isso. E mais por tudo que aconteceu hoje em nosso meio. Amém? O que me chamou a atenção de trazer essa mensagem, e veio se confirmar também na pregação do nosso
amado irmão Hugo, semana passada, alguns não puderam estar conosco. Tá no YouTube. É. Tá no YouTube. Tá no YouTube, quem quiser ver, tá lá. É só você abaixar e ver a pregação do nosso irmão. Ele falou sobre ansiedade. A pregação dele foi toda voltada para esse espírito que hoje tem atuado na igreja. A igreja, ela está doente. A igreja está ela está sem força. Porque o mundo, as coisas externas, a agitação desse mundo tem sufocado a igreja. E nós, como igreja, temos que se levantar contra isso. E isso me chamou muita atenção e veio se confirmar também com a pregação do irmão Hugo. E hoje eu vou falar sobre Salmos. Especificamente, eu vou estar lendo o Salmo 91, quem quiser abrir e acompanhar. Mas vou falar algumas coisas antes. E eu senti de Deus, eu trouxe aqui o óleo ungido. Poderia ser qualquer tipo de óleo. O que vale é a intenção. E nós vamos estar nos ungindo no findar do culto. Nós vamos ungir as crianças. Nós vamos orar para que essas amarras caiam por terra definitivamente em nossas vidas. Amém? Porque nós podemos fazer mais, podemos dar mais e receber mais. Ah, mas isso que aconteceu hoje é uma gotinha daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Nos livros, eu estava pesquisando algumas Bíblias que eu tenho em casa de estudo e fiquei meditando sobre todos os livros de Salmo. Você acredita que a Bíblia toda poderia ser resumido só em Salmos? Você já parou para ler Salmos? Cada livro de Salmos, os conteúdos, porque Salmos, ele fala da gente. Em várias circunstâncias, vários atores e escritores que escreveram essas maravilhas, e eu comecei a me ser confrontado e comecei a entrar dentro de Salmos. Porque aí eu coloquei assim, os livros de Salmos. O livro de Salmo contém algumas das mais profundas e sinceras palavras. O livro de Salmos, ele fala de vitória, fala também de derrotas, fala de felicidade, né? Eu que tenho assim, já li a Bíblia uma vez toda e leio alguns salmos e percebi que fala sobre isso. Fala de vitórias, fala de derrotas, fala de felicidade. E assim você vai lembrando, né? Aquele salmo que você já leu. Fala de tristezas, fala de guerras, fala de angústia. Os salmos falam de depressão, que alguns escritores passaram por depressões e depois de ter vencido, começou em forma de oração e agradecimento a escrever salmos. Davi foi um deles. Fala sobre ansiedade, que é o mal hoje no mundo. Eu estava olhando, antigamente, há
alguns anos, e o chamado de Jesus era orar por enfermos, né? Enfermos na carne, aleijado, endemoniado. E hoje, a maior enfermidade que o inimigo tem trabalhado é a ansiedade, depressão. Então, o inimigo usou-se uma estratégia, entendeu? Para abafar, para inibir a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Principalmente a ansiedade. Salmos fala de vida, fala de morte, fala de dor, fala de enfermidades da alma, fala de riquezas, fala também de pobreza, fala de sonhos, esperança, fala de tempestade, fala de deserto, fala de alívio em meio às guerras. E eu queria que você fosse vendo aonde você se encaixa, ou até se encaixar em 90% das coisas que são escritas em Salmos. Porque aqui fala da nossa vida. Fala do homem que passou por diversas situações e se expressando diante de Deus através de cânticos que viraram salmos. De sinceridade. Fala-se de fé abalada, fé firme. Fala sobre oração, perseverança. Fala sobre pecado. Pode ver. Esses salmos que são mais lidos. Fala sobre restauração. Fala sobre brecha dada, né, ao diabo. Fala sobre fofoca, contenda. Fala sobre família. Fala sobre filhos. Fala sobre guerra. E fala sobre paz. Né? Mesmo você tendo uma habilidade de leitura ou sempre lendo, quando você se depara em Salmos, você consegue... Eu resumi tem muito mais. Se você hoje parar, né, para analisar, Salmo fala muito mais. Fala da profundeza da alma. O próprio Davi disse que o pecado, a angústia, a tristeza dele era tão grande que os seus ossos estavam se enfraquecendo. A morte estava tomando ele, não é a morte somente física, a morte espiritual, ao ponto dele ficar numa angústia tão profunda que ele relatou isso em Salmos. Então, é muito sério. E o Salmo 91, onde nós vamos ler, e depois eu vou falar alguma coisa que vai nos despertar. Salmo 91 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é o primeiro versículo. O primeiro versículo, ele traz a realidade da sua vida. Porque se você... É muito bom você trazer esse salmo na primeira pessoa, né? Você lê alguns versículos trazendo para você, né? E ele diz o seguinte: aquele que habita. Então, se você... Olha só, preste atenção. A leitura da palavra, ela tem que ser pausadamente, né? E você procurar entrar dentro daquilo que está, né, sendo revelado para a sua vida. Porque senão fica como fosse um jornal, um livro, né? Então diz aqui: aquele que habita. Para você habitar tem que ter algum local, né?
Então ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então aí já está a promessa e a certeza de que se você procurar trazer isso para a sua vida, e se você se esconder no Senhor e na sombra do onipotente, que é o Senhor, que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Antes que aconteça, ele já sabe. Amém? Descansará. Então, se você colocar, porque o inimigo, estava pensando nesse primeiro versículo, ele não deixa a gente perceber isso. Ele faz com que as coisas pequenas se tornam tão grandes que a gente esquece dessas promessas. A luta do dia a dia, as situações vêm nos envolvendo de uma tal forma e nos entrelaçando que a gente esquece das promessas. A gente só se atina para o problema e não para a solução. E quando chega a você perceber a solução, já é tarde. A gente, semana passada, estava conversando aqui sobre a mãe da Grace, né? Ela tem um problema já há anos. Foi ela ou seu pai, né? Foi um dos dois. A vida toda sacrificando o seu corpo. E hoje, né? Sofreu a vida toda e acha que no momento, né? Você conseguiu estragar a sua vida durante anos. E acha que Deus é uma novalgina, né? Que você vai tomar 40 gotas e daqui meia hora vai estar bom. Não que isso não aconteça, né? Deus pode fazer, como fez várias vezes, tem relatos, pessoas, né, mortas, ressuscitou, pessoas enfermas, mas a gente tem trago para o templo que somos nós somos considerados templo do Espírito Santo. Somos propriedade exclusiva de Deus. E damos ênfase mais às coisas externas. Damos mais credibilidade às coisas, muitas delas, do inimigo, do que às coisas de Deus. Damos brechas às coisas do inimigo e depois vamos orar, pedindo consolação, pedindo forças, pedindo ajuda, se começamos tudo na nossa vida errado. Amém? Se o nosso esconderijo está no Senhor, está no Altíssimo, e se nele vamos descansar, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então essa palavra, porque as lutas são tão grandes, se tornam tão grandes na nossa mente, na nossa situação, que a confiança em Deus, ela se esvai. Porque a palavra está dando aqui. Se você se coloca no esconderijo do Senhor, e se você tem a certeza que você está no esconderijo do Senhor, por que as coisas estão se tornando tão grandes se Ele é o nosso protetor? Se
se Ele tem nos dado essa confiança. Então algo está de errado na gente, na nossa fé, na nossa esperança, na nossa confiança. É triste, né, ser confrontado com a palavra. Mas é aí, a palavra está aí. Por isso que ela é uma espada de 2 gumes. Ela penetra e transforma. Senão não teria necessidade de estarmos buscando, estarmos reunidos. E eu tenho pedido a Deus, sabe, que cada mensagem, cada situação que tem acontecido aqui com diversas mensagens dos irmãos que tem trago para nossas vidas, é procurarmos, lutarmos para colocar isso em prática. Porque senão isso aqui vai continuar sendo um livro sem significância para a gente. Você poderia estar fazendo várias coisas hoje na sua vida, né? Poderia estar assistindo um filme, poderia estar saindo com a sua esposa, ou você largou tudo e veio hoje aqui para buscar. E batei, abster-vos-á. Buscar e acharei. Então, vamos fazer desses momentos, como a Cíntia até orou, que sejam momentos preciosos, que a gente não perca nenhuma vírgula daquilo que... E eu fui muito assim... Porque antes dessa palavra ser lançada hoje para vocês, eu pedi que essa palavra penetre dentro de mim e me acerte. Porque para muitos deve pensar, ele está pregando porque ele vive maravilhas, pelo contrário. Às vezes a gente está aqui atrás, um caco, né? Um caco. O Hugo sabe isso, né, Hugo? Às vezes você tem uma responsabilidade de trazer uma mensagem e eu tenho muito cuidado de estar pregando aquilo que estou vivendo. Porque senão eu vou ser cobrado. E eu tenho, assim, muito zelo, né? Minha esposa confirma isso, porque eu gosto de fazer as coisas bem certas, principalmente as coisas de Deus. Eu não quero ser cobrado daquilo que Deus mandou falar e eu não falar. Hoje eu fui fazer uma visita num casal, o Hugo e a Paloma, e no fim da mensagem eu vou estar falando o que a gente pretende fazer para ajudar os irmãos na batalha de cada um aqui, e principalmente na vida do casal, porque isso nos impele. É muito bom você sentar aí, ouvir a palavra, cada um, entendeu? Ir para o seu lar. Mas nós somos a igreja, nós somos um rebanho do Senhor. Não somos aqui somente amigos, mas somos irmãos em Cristo e temos que nos abraçar, alegrar com que se alegram, chorar com que choram. É isso que a palavra nos traz. E trazer esse conhecimento, né? Somos um exército. Um exército. Um lutando ao lado do outro. Batalhar. Nós estamos numa guerra. Eu falei isso para o casal hoje. Desde o momento que a gente assume uma responsabilidade diante de Deus, a gente compra uma guerra. O simples fato de você levantar as mãos para o Senhor e entregar a sua vida para Ele, né? Você já comprou uma guerra. Apertou um alvo na testa. Você já foi marcado. O diabo já... Ele vai fazer serão. Ele vai trabalhar 24 horas e ainda vai fazer serão para tentar te desviar do caminho. Para tentar não permitir com que essa semente da palavra semeie e cria em você forças para você vencer.
Nós vamos estar junto nessa batalha, porque fazemos parte da mesma igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas tem batalhas e lutas que você tem que vencer. E essa palavra vinda hoje, como tem vindo várias palavras aqui, vinda pelo pastor Jorge, e o Hugo, o Eduardo,